Ele é a base da cultura. Porque é regra, tem norma, né? É lei. O primeiro pilar de compliance é o apoio da alta administração. E essa junção, essa parceria entre a comunicação interna e o compliance para criar storytellings, criar conteúdos nas editorias. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que discute comunicação interna, cultura e recursos humanos. E hoje, ao meu lado, mais uma vez, eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E hoje a gente vai falar de um tema muito sério, mas não careta. A gente vai falar de compliance, ética, como que a gente faz para tirar o compliance do papel e ajudar os colaboradores a viver de uma forma muito mais tranquila, muito mais didática e muito mais atrativa. Para isso, eu tenho uma convidada de peso aqui, que é a Elaine Riscala. Elaine, bem-vinda. Boa tarde. Eu vou apresentar a Elaine agora. A Elaine já rodou o mundo, liderando projetos de governança nos Estados Unidos, na França, no México, na Itália, até na Índia, né, Elaine? Já enfrentou casos de fraude, desenhou processos do zero, preparou lideranças, tudo com um objetivo claro, que era transformar a compliance em valor. Valor real para a empresa e para as pessoas. Ela é formada em Ciências Econômicas e Contábeis, tem MBA em Gestão Financeira, é certificada como conselheira consultiva pela Board Academy e já estruturou processos inteiros para garantir transparência, eficiência e, obviamente, sustentabilidade do negócio. E se tem uma coisa que faz brilhar os olhos da Elaine, é trabalhar ao lado da liderança para formar times que entendem de verdade o impacto de uma cultura íntegra. Elaine, mais uma vez, seja bem-vinda ao Intralizando. Olha, Dani, que convidada que a gente tem aqui hoje, hein? Especial. Obrigada. Especial. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho da minha experiência. Ai, com certeza, com certeza. Elaine, só para a gente começar a fazer um aquece aqui, né? O que será que as pessoas preferem, né? Um código de conduta no papel ou aquele que é vivido no dia a dia da organização? Eu vou começar, Milena, porque essa palavrinha compliance, ela não é muito comum, Exato. né? Então eu queria começar com a tradução dessa palavra, né? Compliance significa estar de acordo, tá? Em conformidade. Então, essa palavrinha é muito importante, porque, na verdade, a gente precisa seguir procedimentos, códigos de ética, e aí entra essa parte do código de ética, que ele precisa estar ali, ele é a base da cultura das pessoas, né? Porque ali vai falar o que a empresa espera de integridade, de valores, de honestidade. Então, assim, com certeza a gente tem que ter um código de ética na prática, né? Muito mais com ações, elaborar o dia a dia dos colaboradores para que eles entendam a importância do que está ali, do que só ter um código de ética no papel. No papel, né? E geralmente quando a gente fala compliance, né, as pessoas associam ou a auditoria, ou a ética mesmo, a governança, e às vezes elas ficam, ai meu Deus, o que será que é isso, né? Mas na verdade elas vivem o compliance da hora que elas entram na empresa até o dia que elas deixam a empresa, né? Porque o compliance, viver o compliance é viver de acordo com as leis. Então vamos falar das leis externas, né? Então nós temos que viver de acordo, a empresa precisa estar de acordo com as leis que vêm de fora, como uma LGPD, por exemplo, e estar em compliance também significa estar de acordo com o que a empresa espera, com os procedimentos, com o código de ética. Não adianta nada você ter ali um código de ética bonito, tudo, se ele não é vivido. Então, e ele, assim, o compliance, o primeiro pilar de compliance é o apoio da alta administração. Ou seja, para um programa de compliance realmente funcionar, os primeiros que precisam apoiar são
são as pessoas da alta Da alta liderança liderança. se leva. Apoiar Isso. e dar exemplos. Né? E dar exemplo. Eu ia falar isso, não adianta nada ficar no discurso, mas a prática ser completamente incoerente com aquilo que está escrito no papel, né? Não. E isso mostra o quanto que a comunicação interna não pode caminhar separado, né? Distante do compliance. Elas precisam caminhar juntas, né? E, na sua opinião, como que a comunicação interna pode ajudar o compliance ser vivido, virar comportamento e não só um caderninho com um monte de regra, ou então aquele arquivo cheio de normas? Eu acredito que a comunicação é fundamental para o entendimento da cultura da empresa, né? Então, eu vejo que está tudo muito interligado. Então, acredito que através de mensagens diárias, às vezes abrindo um computador tem uma mensagem legal que a comunicação vai preparar relacionado ao compliance. Então, eu acho que a figura da comunicação é transformar o escrito, o documentado, na realidade, ou seja, traduzir as palavras chiques como compliance para um dia a dia de um colaborador através dos meios de comunicação. Sem perder o da empresa. rigor, né? Sem perder o rigor. E você consegue trazer algum exemplo para gente de uma ação de alguma coisa que tem a ver com compliance, mas que dá para a gente traduzir e levar para o dia a dia do colaborador de uma forma mais leve, né? Vamos lá, vou dar um exemplo de uma área, por exemplo, uma área de vendas. Anualmente, eles fazem a convenção de vendas. Então, nesse contexto, a comunicação pode preparar alertas ou mesmo uma palestra com alguns exemplos de alguns casos que não são confidenciais e apresentar para todos os que estão ali, porque é um público grande e aí você vai pegar uma realidade e a forma correta de passar. Então, a gente pode entender também, né? Não sei se você concorda com isso, Dani, que compliance pode sim ser uma editoria frequente no calendário estratégico de comunicação, né? Não só pode, como deve. Exatamente. Eu acredito assim, claro que existem assuntos confidenciais, então nem tudo pode ser exposto, porém tudo conversado. Então, às vezes, tem formas de apresentar que vão surtir muito mais efeito num caminhar com os colaboradores para que eles entendam o papel deles dentro da empresa, o que a empresa espera em relação à ética, a comportamento, do que um simples treinamento, que também é importante, é a base, né? O treinamento é a base, mas são ações do dia a dia que consolidam o treinamento. Eu acho que isso está com a comunicação. E você acredita que se a gente criar storytellings, narrativas, a partir de situações simuladas, eu vou simular uma situação de não conformidade, eu consigo atrair melhor os colaboradores? Eu consigo passar essa mensagem? Acredito que sim, Milena, porque mais didático, eu acho mais didático. Eu acho que quanto mais o compliance e a comunicação trabalharem juntos, para que o colaborador entenda o que é, né? Porque a palavra assusta, né, gente? Vamos combinar que não é simples, é uma palavra, é um termo em inglês que poucas pessoas conhecem, falando em colaboradores, né? Então, quanto mais próximo a gente conseguir transformar o que é estar em conformidade, o que é um compliance na linguagem deles, melhor o resultado. Elaine, e antes de partir para a próxima pergunta, você falou uma palavra que assusta, né? E de fato, assusta mesmo. Não sei se é por conta dos termos muito juridiquês que essa área sempre carregou consigo, ou se tem a ver com algum histórico. Você faz ideia do porquê que assusta tanto? Tem a ver com o que dispara ali no comportamento humano que as pessoas se repelem. Ai, meu Deus, conformidade. Mesmo que ela esteja fazendo tudo certo, assusta mesmo. Eu acho que, assim, como às vezes as pessoas têm muita insegurança, eu acho que uma das coisas que pode causar medo é essa insegurança. Será mesmo que o que eu estou fazendo está correto? É a falta do conhecimento.
Falta do conhecimento, Olha como as isso. coisas, né, se conectam, né? A falta do conhecimento, ou, enfim, sobre as regras do compliance, gera esse medo, essa insegurança. A gente estava falando agora há pouco, até quem faz tudo certinho ainda tem essa insegurança, porque muitas vezes tem a falta do conhecimento. E essa junção, essa parceria entre a comunicação interna e o compliance para criar storytellings, criar conteúdos nas editorias de forma que consiga traduzir, desmistificar, vai diminuir provavelmente esse medo dentro da empresa. Porque aí as pessoas vão conhecer numa linguagem apropriada. Então, eu acho que é o grande desafio de um departamento de comunicação, né? Sem dúvida, eu concordo com você. E aproximar, né? Que compliance está no dia a dia, né? Não é de vez em quando, que a gente precisa falar mais sobre isso o tempo todo, né? E daí eu tenho uma outra pergunta já emendando, né? Que tem a ver com os canais de ouvidoria que algumas empresas têm e que eu acho que é uma das grandes dores que as empresas trazem quando a gente fala de canal de ouvidoria, é que ele acaba se tornando muitas vezes um canal de desabafo, às vezes da comida do restaurante, do fretado que não está legal, né, do comunicado que está com erro de português, e não, na verdade, cumpre aquele papel essencial que deve ser o de apresentar denúncias a respeito de conformidade, né? Você vê isso, você percebe isso, Elaine? Eu acredito que acaba sendo um canal de desabafo mesmo, dos colaboradores. Então, assim, eu acho que a missão de quem for o responsável pelo canal de ética, né, é filtrar isso. Então, assim, existem coisas que realmente precisam de uma investigação, precisam de confidencialidade. Porém, essa outra parte também precisa ser cuidado, mesmo que seja um desabafo. Sim. E aí eu acho que entra muito na parceria com a comunicação. E com a área de treinamento também, né? Dos funcionários serem treinados, o que de fato é compliance. Eu não sei, mas acho que tem empresas que têm programas de treinamento voltado para compliance, porque tem que, acho que reciclar a cada X tempo, Sim, não mas tem não isso? com a linha de ética. Eu nunca vi com a linha de ética. Agora, compliance, Compliance, sim. porque envolve vários assuntos, né? Tipo, o código de ética, existem o conflito de interesses. Então, todos esses tipos de treinamento, eles estão educando os colaboradores para não estar indo na contramão do compliance, né? Elaine, e quais são os temas mais recorrentes que você vê nas empresas de modo geral? Lógico que a gente não vai entrar no X da questão, de modo geral. Quais são os temas mais recorrentes de compliance que a gente precisa ter um esforço maior da comunicação? Então, eu vejo assim, as novas leis que estão aí, né? A LGPD, que é uma lei de proteção de dados, que é muito importante e que assim, a LGPD já é uma lei nova, que precisa de um entendimento. Agora não é tão nova, mas assim, precisa de um entendimento e precisa estar em conformidade, então tem que estar em compliance. E aí eu acho que o papel da comunicação é tirar esse juridiquês da lei e passar para o funcionário, o dia a dia do funcionário. Então, o que ele tem que fazer no dia a dia para estar em conformidade com a LGPD? Talvez trazendo exemplos reais, né, Isso, da exemplos situação reais. fazendo ele vivenciar. Outro tópico, né, que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, conflito de interesses. Às vezes a gente fala, não pode, isso é conflito. Mas e aí, o colaborador lá da ponta sabe o que é um conflito de interesse? Então a gente precisa trabalhar para explicar para ele, olha, se você de compras, por exemplo, trouxer uma pessoa, o seu esposo, para ir para pagamento, não dá, porque tem um conflito aí. Então, acho que a comunicação trabalhando, tirando o juridiquês e trazendo para o dia a dia, a gente tem um sucesso no programa, né? Sem dúvida. Assédio moral ou sexual são temas do compliance? São temas da ética, tá? Então, e a ética está dentro,
a ética é um pilar do Compliance. compliance. Quais são os outros pilares, Elaine? Vamos lá. O primeiro, assim, tem vários, vou falar alguns, tá? Primeiro é o apoio da alta administração. Esse é o primeiro pilar que, assim, é fundamental. Sem isso, não existe um programa de compliance. O segundo é o código de ética. Segundo, não, eu não vou pôr em ordem. É o código de ética. Terceiro são os controles internos que a gente precisa ter, que é o que a gente estava conversando antes. O monitoramento, então tem que ter auditoria para fazer o monitoramento, para ver se está tudo ok. E, por fim, o treinamento, porque eu preciso preparar os colaboradores para que eles tenham, assim, ciência do que a empresa está fazendo, das mudanças. E daí a comunicação. E aí a comunicação. E deixa eu te falar uma outra questão, né? Ai, Milena, peraí que eu esqueci de um muito importante. Pode falar. Que é o risco, né? O mapeamento de risco também é um pilar de compliance. Porque quando eu faço um mapeamento de risco, eu identifico as áreas que estão mais fragilizadas e que precisam de melhoria de um processo. Fantástico. Entendi. E essas áreas que são mapeadas, são as áreas que oferecem mais risco para o negócio ou todas as áreas são mapeadas? Todas as áreas têm risco. Depende da maturidade da empresa, né, Milena? Se a gente for começar, a gente vai priorizar aquilo que tem um risco maior. Para o negócio, né? Mas, assim, empresas multinacionais, aí eles têm... o processo faz parte da vida da companhia, né? Sim, Elaine, eu vou trazer uma questão aqui que já em momento de crise, que começa com uma ação de compliance. Então, supondo que eu sou funcionária de uma empresa, sou uma pessoa colaboradora dessa empresa, e eu observei uma não conformidade, né? Uma ação que não está dentro do compliance. E eu fiz lá uma denúncia. Você acha, e lógico, está dentro, é anônimo, é super sigiloso, mas de alguma forma eu não recebi um retorno, né? Porque tem mecanismos da empresa responder mesmo quando uma notícia... Bom, depende do canal também, né? Tem canal que permite que a governança ou o responsável por compliance, pela ouvidoria, responda mesmo que a pessoa seja anônima, né? De alguma forma precisa dar uma resposta. Você concorda com isso? Que quando a gente não dá uma resposta, o compliance perde a credibilidade ou não? Ai, Milena, depende. Não, é provocação mesmo, a gente, né? Depende, assim, porque existem casos que no próprio decorrer, quem fez a denúncia vai ver que ações estão sendo tomadas, então você não precisa dar uma resposta direta para aquilo. Mas alguns outros casos, dependendo do que for, necessita de uma comunicação mais aberta para todos. Então, depende. Eu estou falando isso porque um exemplo, né? A gente tem uma funcionalidade na Intralisa, que é o módulo de ouvidoria. E o funcionário, de forma anônima, ele pode mandar, né? E vai chegar para ele uma resposta também, não... Mas como chega essa resposta? Chega dentro da plataforma. Que só ele tem acesso, porque o login e senha é dele. Eu acho que isso seria o ideal, porque dá mais transparência, para o processo. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes aquela denúncia, às vezes não procede. Então ele não vai ver uma mudança no comportamento da empresa, porque aquilo não procedeu. Houve uma investigação, mas não procedeu, né? E como que ele fica sabendo disso? Então é importante a gente vir com o retorno, se for possível, obviamente. Não, eu acho que se tiver a possibilidade do retorno, seria o melhor dos mundos. Eu estou aqui pensando na prática, porque assim, né, a gente estava agora há pouco falando sobre tudo, até desabafo, né? E obviamente que essas respostas, mesmo que a gente consiga responder aquele que fez uma denúncia anônima, né? Ainda assim, o time do compliance que está ali de prontidão para fazer essa resposta precisa ter muito tato, né? Porque um desabafo ele vai responder o quê? Né? Será às vezes uma resposta padrão muito bem elaborada. E às vezes, assim, em alguns casos,
não são reais, assim, a pessoa cria, é o ponto de vista dela, isso, né? Mas é um ponto de vista. Na hora que você busca, a realidade daquilo é um pouco diferente. Por Sim. isso que depende muito do caso esse retorno. Esse retorno. E daí você falou uma palavra, você falou transparência, né? No episódio anterior a gente falou bastante sobre transparência com filtro estratégico, né? E daí minha questão é como não cair na cilada de ser transparente, mas não falar demais, ou de não falar, de nem ser transparente, de não falar, né? Qual é o peso e a medida de cada um, né? Uhum. Eu, assim, acredito que a melhor forma de ter esse equilíbrio é tendo uma comissão, né? Sim. Então, um comitê. Ah, ótimo. É um comitê, incluindo as áreas envolvidas, onde nós vamos discutir e ver a melhor estratégia para abordar aquele tema frente aos colaboradores. Perfeito. Porque é muito complicado, não tem uma regra, né, para ser seguida. Não, exato. Então a gente tem que se adaptar, cada caso é um caso e merece atenção. Então eu acho que se a empresa assim, tem um grau de maturidade, onde ela consegue reunir os envolvidos naquele assunto e chegar num denominador comum com transparência, não tem nenhum problema. Elaine, isso passa naquilo que você falou no começo da nossa conversa, nessa cultura, né? Cultura, Milena. E quem que é a melhor área para desenvolver a cultura de uma empresa? Pois é. Não é? A gente levanta a bandeira aqui, mas a gente é suspeito para falar, por isso que a gente traz vocês para endossar aquilo que a gente fala, entendeu? Eu acho que comunicação, assim, tem um papel fundamental. Até para quebrar empresa, um pouco essa resistência, né, Elaine? Porque antes dele entender que compliance rege tudo que ele faz dentro da organização, ele é resistente a isso, né? Porque é regra, tem norma, né? É lei. Tudo que é norma, regra, lei, que é alguém ditando para você o que você precisa fazer, a princípio gera aquele desconforto, né? Tem pessoas que têm um perfil que lidam mais com regras, outras não, né? Mas independente disso, né? É o como que a comunicação interna consegue, de fato, traduzir todas essas ações de compliance para o dia a dia, né? Por meio de simulações, de exemplos práticos, exemplos reais. Acho que quando o colaborador, Dani, não sei se você concorda, ele consegue imaginar uma situação do dia a dia dele, não de um dia a dia de uma pessoa qualquer, mas do dele, de como ele vive, né? É muito didático e eu acho que isso também traz o propósito da regra. O propósito daquela área do compliance, né? Porque, é para isso, pô, entendi, faz sentido, legal. Né? Então, essa dupla entre comunicação interna e compliance, eu acho que é uma dupla de sucesso. Né? Porque a gente estava aqui falando agora há pouco sobre desabafos na ouvidoria. Se a comunicação interna, juntamente com o compliance, criar uma editoria de comunicação interna frequente, onde vai desmistificar, vai direcionar e vai ensinar o colaborador sobre o papel do compliance na ouvidoria, talvez o índice de reclamações no sentido de desabafo diminua. Sim, com certeza. Porque eles vão entender para que serve. E é muito fácil fazer um calendário estratégico, né, voltado para compliance. Pega o código de conduta da empresa. Toda empresa deve ter um código de conduta. Destrincha lá os princípios, né? Traz para o dia a dia o que é isso, começando pelos valores da organização. Como que eu vivencio cada valor? Em exemplo prático, né, Elaine? O exemplo ele precisa, prático ele precisa entender relevância, ele precisa enxergar a relevância, né? Ele tem que ser educado a estar em conformidade. Então, vamos dar um exemplo que é básico, assim, a gente vê muitas pessoas, principalmente na área de compras, ganhando presentes. Mas é só um presentinho. Não, mas em volta pode ter, assim, o fornecedor que dá o presente, ele pode ter uma outra intenção. Então, o código de ética define isso. Se você receber até um valor imaterial... Limite, né? Você fala. Limite. Não tem problema. Mas mais a empresa não permite. Então, qual que é a postura do comprador? Não, então, se eu receber, eu tenho que comunicar. Aí nós estamos lá, o diretor de compras. Se ele der o exemplo...
porque ele também ganha. Sim. Se ele falar não, a equipe inteira vai seguir. Vai entender o recado. Agora, se está lá um código tal, eles são treinados, não pode, mas no dia a dia o diretor fala, isso aqui não tem nada a ver. Como que eu vou ter sucesso num programa? Ele precisa ter coerência, né? Tem que ter coerência. Consistência. A gente sempre fala aqui, né, que é o exemplo. Sim, é o exemplo. A comunicação interna, ela tem alguns ingredientes que são essenciais para que ela seja eficaz, né? Isso passa por consistência, né? E é consistência com a cultura, que tem a ver com compliance, é consistência com as estratégias da organização, tem que estar ali, não adianta. E é o walk the talk que a gente sempre fala aqui. Não adianta eu falar, né, escrever, ter um discurso bonito, mas no meu dia a dia isso acaba se perdendo, né? Por isso que o primeiro pilar é o apoio, é o apoio da alta administração. Mas a gente não pode esquecer, né, Elaine, que tem a liderança média, né? Também. Tem a liderança média. E a liderança média, se ela também não dá o exemplo e ela também não é a embaixadora desse compliance, não adianta nada. Não adianta. É meio top-down. É totalmente top-down. Top-down. É top-down. Tem que seguir. Ou seja, é inegociável. Compliance é inegociável, não tem negociação. É aquilo ou não é aquilo, né? Mas a empresa também precisa buscar mecanismos de fazer isso valer. Gente, é inegociável. Errou. Né? O que a gente vai fazer com isso depois? Porque tem uma outra coisa, né, Dani? A empresa pode ter lá um compliance lindo, maravilhoso. Mas se ela também não fiscaliza, não audita, não monitora isso... Não. A gente volta na consistência, volta na constância. É o exemplo... E são as atitudes dos líderes, né? E a correção, porque não adianta, não, eu apoio, mas o seu dia a dia, a sua prática não demonstra o apoio. Então, se a alta administração suportar, a média também vai suportar. Porque se tiver alguma coisa na média que não seja em conformidade, essa média liderança precisa ser advertida. E dependendo da gravidade, até dispensada. Sem dúvida. E aí não adianta a gente ter campanha bonita, ter um calendário estratégico recheado com um conteúdo relevante para o colaborador, se ele não é eficaz para a companhia, né? Não é nem questão do colaborador. E assim, eu não sei se tem resposta ao que eu vou perguntar, mas será que a média... A alta gestão, acho que não é o caso, mas será que a média gestão também não tem seus medos por falta de conhecimento? Ele é público impactado, sem dúvida, né? Ele é público impactado. É que a responsabilidade é maior. Né? Deveria ter o impulso, o interesse de correr atrás e tentar entender. Que eu acho que, assim, cultura é muito valioso. Se a empresa tem um propósito, a empresa junto com todos, ela constrói os valores. Agora, ela tem um propósito, mas na prática as atitudes são diferentes, essa construção não funciona. Não funciona, é fraco. E afeta diretamente a sustentabilidade do negócio. E em longo prazo, ou médio prazo, o resultado. Com certeza, você tem né? Tipo... Sabe o que me soa isso? Autossabotagem. Né? Quando não é? Pensa, você tem toda uma estrutura, mas você não vive essa estrutura que você está falando, que você está ali contando para as pessoas que você tem. Por isso que tem que auditar, para garantir que vai... E por isso que a alta liderança tem que endossar, porque senão a auditoria perde peso. Tem que auditar... A autoliderança e a média precisa endossar e apoiar. Isso. E a comunicação interna pode ser a aliada perfeita
em desmistificar e trazer clareza sobre compliance para todos os colaboradores, absolutamente todos. De maneira segmentada ainda, se quiser. E tem que ser, porque o nível de informação que a liderança recebe, por exemplo, é diferente do nível de informação que os funcionários da linha operacional recebem. Exato, e eu acho que o time de comunicação interna ele tem uma habilidade de criar o storytelling, criando exemplos reais, mesmo que fictícios, porém reais, né? Para não citar nomes ou casos que aconteceram, mas fazer uma historinha para transformar esse assunto mais claro e mais fácil de entender. E o que é mito, o que é verdade, o que é certo, o que é errado. E sim, tem certo e tem errado, não tem meio termo. Dá até para brincar, né? Fazer uma gamificação. Dá para fazer. Sabe? Entrevistas aleatórias no corredor da empresa, valendo um sorteio. Se você leva dessa forma, de uma forma mais leve, é muito mais fácil do colaborador gravar e entender. Sim. E perder o medo. Porque você vai lá, não, mas isso. O que também é necessário, tá, gente? Quando a gente tem um código de ética, esse treinamento, que geralmente acontece uma vez por ano, ele é necessário e importante. Mas são as ações do dia a dia que vão dar a consistência exato, do que realmente, a vivência daquilo. Então isso aqui que estava falando lá, mas isso eu faço. Não, isso aqui eu não faço, preciso melhorar. Sim. E isso e passa por tantas camadas, né? E todas as áreas são envolvidas, todas as áreas são agentes de compliance, né? E, Elaine, uma outra questão, né? A gente falando aqui da responsabilidade da alta liderança, da liderança média, de fazer os colaboradores vivenciar tudo isso, ou seja, compliance é responsabilidade de todo mundo, isso está bem claro aqui. Mas dentro de uma estrutura organizacional, onde está a compliance? Depende. Depende. Não, eu acho que, vamos lá, toda organização séria está em compliance, porque ela precisa estar em conformidade com as leis, com os procedimentos. Agora, a responsabilidade de assegurar que a empresa tem um programa de compliance efetivo pode estar em algumas áreas, tá? Pode estar com a alta administração, pode estar com a pessoa da governança da empresa, depende muito da estrutura da empresa, pode estar no jurídico, então depende a estrutura da empresa, o modelo de gestão. Mas, assim, a governança tem que ser de todos, né? Assim, cada um na sua parte, porque se cada um fizer a sua parte, o programa será bem sucedido. Né? Então, é isso, Milena. Acho que depende muito da estrutura, do tamanho. Acho que está super claro. E uma outra questão, né, que as pessoas sempre têm dúvidas, né, de forma geral, é como que a gente mede o quanto o compliance está sendo vivido dentro da organização, está sendo respeitado. Você tem algum exemplo para trazer para a gente? Deixa eu pensar. Bom, eu, sim, vou ser bem enfática, né? Eu acho que as ações, elas valem muito. Então, vamos dar um exemplo. Identificou-se um grande problema, realmente veio numa linha ética uma denúncia, essa denúncia foi comprovado que ela é efetiva. Se eu pegar, mas essa denúncia envolve uma pessoa que está comigo há 10 anos, não posso mexer. Não vai funcionar. Então, a ação é fundamental. Ali, no ambiente corporativo, a ação tem que ser feita. A gente nunca pode deixar de tomar uma ação pelo pessoal. A gente tem que ser profissional, por mais doloroso que seja, e tomar a ação. Então, eu vejo um exemplo é uma alta liderança efetiva. Vamos supor uma gerência, identifiquei um problema ali, eu já passei por casos em que o problema foi exposto,
mas o gestor gostava muito do colaborador, então não quis tomar ação. Então aí não funciona. Então, Nossa, mas isso enfraquece enfraquece todo o trabalho toda a feito. mas estrutura. acontece. E daí, daí comunicação não vai resolver. Não vai, não daí vai. não vai resolver. Então eu ainda sou enfática de que a prática e a ação, quando necessária, ela tem que ser real. Sim. Ela não pode estar só no papel, né? Ô, Elaine, e tem uma outra questão também que eu queria colocar aqui, que é a gente faz 27 anos que você atua nessa área, né? Já deve ter visto muita coisa e muita coisa muda também. Então, aquilo que era certo ontem não é mais certo hoje, né? A gente tem é quase, é vivo, né? É vivo. Então, o tempo todo, aquilo, e a gente vê muito isso hoje, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha lá no código de ética que podia fumar em todas as áreas, sabe, regrinhas assim, né? Hoje você não pode fazer isso, né? Hoje, antigamente, você podia, sei lá, brincar com o colaborador e usar uma palavra mais forte, não acontecia nada. Hoje acontece, hoje o assédio é muito mais fiscalizado, as pessoas, aquilo que qualquer coisinha que acontece dentro da empresa hoje, uma derrapada, em segundos isso já está nas redes sociais. Uhum. É muito mais rápido, né? Então, não tem perdão, né? As pessoas, elas não perdoam mais. E talvez não seja nem a questão de perdoar, mas é de, tá, deixa pra lá, né? Vamos seguir, vida que segue. Não, hoje não é mais assim, né? Então, todo mundo acaba sendo um pouco de fiscal, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão mais duras, com o dedo em riste, muito mais firmes, né? Hoje em dia, eu acho que com a rede social, a exposição, ela também fica muito alta, né? Porque também não tem filtro, às vezes é até demais. Sim. Então, e isso eu acho faz parte de um treinamento dentro de uma empresa. Você explicar para o seu colaborador até que ponto as coisas corporativas são da empresa e a vida pessoal dele está fora, né? Porque eu acho que o maior desafio hoje vem com essa nova tecnologia, né? Que hoje se usa inteligência artificial para tudo. Então, por isso que não é engessado. Então, hoje a preocupação é como estar em conformidade usando todas essas ferramentas que temos. É um grande desafio. Ainda mais se você pegar aí as gerações mais novas, eles cresceram com isso. Então, isso faz parte da rotina. Mas até que ponto, dentro de uma companhia, esse celular ele pode ser uma exposição, pode estar em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a LGPD. Então, tudo isso é um desafio. E viver um programa de compliance tem que estar atento a todas as mudanças. Exato. E ir se atualizando. O que antes podia, hoje não pode mais. Alguns temas são menos toleráveis, né? Também, né? E eu acho que, do meu ponto de vista, é mais uma coisa para se encaixar nesse processo de educação contínua. Sem dúvida. Porque se uma pessoa ela vai expor algo nas redes sociais antes de ter levado isso internamente através de um canal de ouvidoria, demonstra mais uma intenção dela de querer ibope do que de fato querer resolver ou, enfim, trazer isso internamente para que seja solucionado, né? Então, acho que o processo de educação contínua ele vai, inclusive, direcionar e orientar as pessoas qual é o caminho correto. Olha, você está com alguma questão? Traga internamente. Você tem um canal especializado para isso, inclusive pode ser anônimo. Né? Na rede social você não vai ter retorno, porque da porta para fora da empresa é da porta para fora, não vai ser resolvido. Não, mas, traga para dentro. Ô Dani, e eu vou dar um passinho para trás aí, porque eu acho que quando você constrói uma cultura forte, né, e você de fato tem pessoas colaboradoras engajadas e dentro do mesmo propósito da organização, ele não vai fazer isso.
Não vai. Ele não Não vai vai. gravar uma conversa ou pegar um documento, ele É. não vai, porque ele quer estar ali, ele gosta de estar ali, né? Eu lembrei do nosso episódio de gestão de risco, né? Aquela coisa, o risco ele não gera ele na hora, você começa lá atrás. Você trabalha a reputação Você lá trabalha atrás, exato, né? a confiança, Trabalha a a reputação. marca, a E confiança. eu ia justamente falar do risco, como é importante esse mapeamento de risco, porque um risco de ontem não é mais o risco de hoje. Então, se você está antenado, está fazendo esse mapeamento de risco, você identificou previamente o problema. E aí você já vai trabalhar como prevenção, você não vai esperar o negócio acontecer para corrigir. Você trabalha preventivamente. A empresa tem como Sim, se daí estruturar. daí tem os comitês de gerenciamento de crise interno. O Elaine, você lembra de algum caso que foi para a mídia, que seja conhecido de todo mundo, que foi a partir de alguma coisa que algum colaborador fez internamente, que gerou alguma repercussão? Nossa, Milena, assim, de bate-pronto, para mídia, não lembro. Não tem. Lembra, Dani, de algum caso, de algum funcionário? Não, assim, o que me veio à mente são aquelas pessoas que são desligadas da empresa e vão no LinkedIn e fazem fazem os desabafos. Mas não é o... mas aí tem vários vieses, né? A gente sempre precisa ter um filtro para isso. Mas o risco da imagem, né, da empresa, principalmente agora, né, e com esses jovens que postam tudo, ele tem que estar sempre antenado e monitorado, né? Porque se for para a mídia uma informação que não está coerente, eu estou aqui tentando puxar alguma coisa que eu li na mídia, né? Talvez uma coisa pequena se torne enorme, porque tudo que vai para a mídia hoje dá barulho, né? Toma uma proporção muito grande, né? E é um risco iminente isso. E a gente tem que sempre estar monitorando. Sem dúvida. E a educação contínua com o colaborador, né? A gente volta Isso. Cultura, clareza, né? Transparência, né? E principalmente, né? Não adianta a gente falar o que é sem falar por quê. Eu sempre falo, vamos começar sempre pelos porquês. Por que tem essa regra, né? Qual é o impacto disso na vida dele? Se ele não conseguir entender, se o colaborador não conseguir entender qual é o impacto daquilo para ele, ele não vai se engajar naquilo. Porque ele não se percebe. O código de ética é onde estão os porquês. Exato. Porque ali está explicando o que a empresa espera do funcionário. E o compliance seria o como. Como eu vou realizar e garantir que isso está sendo executado. Fantástico. Fantástico, é isso. Olha o corte. Esse é um corte. Acho assim, né? O colaborador ele tem que respeitar independente de qualquer coisa. Agora, você trazer o propósito daquela regra vai fazer ele entender o sentido. sentido. E ele vai engajar com isso. Ele vai engajar. Ele vai falar, tá, então não pode. Não é porque a empresa não quer. A empresa não quer. Né? Ou então, é muito fácil para o funcionário falar assim, meu chefe não quer. Não tem nada a ver com o chefe, né? Mas isso é falta de informação. É falta de informação, tá? Mas é muito mais fácil para ele pensar assim, eu não vou ler isso, não quero isso, não gosto disso, do que ele entender por quê. Por que não pode? Né? Por que é assim? Por que é assado? E esse processo de educação contínua em relação ao compliance precisava começar do dia zero do colaborador na empresa. Do onboarding. Do onboarding. Começar a partir dali. Pisou dentro da empresa, começa... Dani, na verdade, quando você assina o código de ética no dia durante zero, a contratação... ali firma já é antes, então é o dia menos um. Ali firma o compromisso, concordo. Ali firma o compromisso. Mas você já foi trabalhar numa empresa que você não sabe o que é essa empresa? O que ela espera de você? Eu acho que começa, sabe, antes, e o contrário também, né? Hoje em dia tem uma expressão que é muito usada, né?
que é o match cultural. Antigamente a gente não falava em match cultural, Que hoje a gente chique. já fala em match cultural, né? Que existem vários tipos esqueci o nome, de pesquisas, assessments, para identificar o perfil do colaborador em relação com valores, cultura, até para ver se tem match cultural. Acho que começa aí. Né? Sim, já na sim. atração. Porque se não tem, se tem desvio ali, você já nem vai levar para dentro da sua empresa, Dani. Sim, tá Isso. certo. Perfeito. Eu acho que o funcionário tem que estar na empresa em que ele se identifique em relação aos valores, sim. e a empresa tem que ter colaboradores que se identificam Fiquem com os valores dela, para assegurar Uhum. que, com sim. todo o contexto, Sim. eles vão seguir o que precisa ser seguido. E o risco né? do não compliance é menor. Isso. Adorei o match cultural. Sensacional. Né? Mas é isso. Então, mas é impressionante mesmo. E tem uma questão, né? Sempre foi tabu, né? As pessoas, as empresas, elas Então. precisam que os colaboradores trabalhem em compliance, Uhum. mas ao mesmo tempo, em algumas empresas sempre foi meio que tabu, como que eu falo, não falo, daí você vai tratando em silos. Tabu ou de repente a empresa acha o colaborador é responsabilidade dele respeitar o compliance, ele que se vire? Ou é um pouco dos dois? Mas ali a empresa tem tanto interesse quanto o colaborador. Eu também acho. Né? Acho que estar em compliance requer um certo investimento. Investimento que não vai ser visto como uma venda de um produto. É algo que você vai sentir. Não é. O retorno não é monetário, é monetário. ação, então, comportamento. Tem que estar ciente disso, porque é um retorno mais emocional, cultural, né? Mas eu acho que se a gente cavocar, a gente vai chegar em retorno financeiro. Com certeza. Se ficar, vai chegar. Dependendo do compliance ainda, muito, certeza. Né? E às vezes o que acontece com o colaborador, ele está ali a vida inteira, ele fez a mesma coisa. Aí a gente identifica que a forma que ele está fazendo não tem um processo. Então você vai precisar mexer na forma que ele faz. Sim. E aí ele vai se sentir inseguro. Sim. Então, quando a empresa tem uma cultura forte, gestão de mudanças, ele vai aceitar aquilo de uma forma mais natural. Então, os tabus vão sendo desfeitos, porque ele vai entender que aquilo vai melhorar e indiretamente vai gerar um ganho para a empresa. Vai. E para ele, que muitas vezes vai facilitar o processo dele, o próprio trabalho dele. Mas daí, Elaine, né, é aquela resistência que todo processo de mudança enfrenta se não for comunicado de forma adequada, né? E daí começa antes do processo acontecer, da mudança acontecer. Eu vivi algumas mudanças dentro da corporação e assim, eu posso garantir, mudar não é difícil. Mudar a cultura e a cabeça das pessoas que é o grande desafio. A partir do momento que você consegue passar para os teus colaboradores o que é a mudança, o que está sendo feito, e eles aceitam, você consegue quebrar a resistência, as mudanças ficam fáceis. Então, mas isso passa por várias etapas, né? O de escuta, né? De escutar o colaborador, né? De esclarecer o porquê dessa mudança, né? Olha, o que ele vai ganhar com essa mudança ou o que ele vai perder, mas tem que estar claro para ele o porquê que essa mudança está acontecendo, para que ele sinta confiança na empresa. Uhum. E um outro ponto importante, esse líder desse colaborador precisa ser esse apoio emocional, de segurança para ele ali, né? Porque é nessa liderança que ele vai se apoiar, né? Ele não vai subir, ele vai ficar na liderança dele ali, na média liderança, né? E a gente está falando de colaboradores mais operacionais, mais, né? E olha a importância da clareza, né? Da transparência. Tudo bem, com filtro estratégico, perfeito, sim, tem que ser mesmo, né, da segmentação. Eu vou comunicar ao colaborador o que ele precisa ser comunicado.
né? Uhum. Então, se eu tenho uma nova norma para vendas, né, eu não vou comunicar ao colaborador da fábrica, eu vou falar para o funcionário de vendas, né? Porque senão eu começo a encher todo mundo também com um monte de informação que não é relevante, e aquilo que é relevante passa a ser irrelevante, porque se perde no meio de um turbilhão de coisas que ele nem percebe, né? Então, esse é um outro cuidado também que a gente tem que ter, né? Sim. E agora, assim, só pegando um gancho, por isso que a auditoria causa tanto medo nas pessoas. Porque quando o auditor vem, ele vem para verificar se o procedimento está sendo seguido ou se precisa de melhoria, né? E isso dá uma insegurança, dá um medo para o colaborador. E eu costumo falar que a auditoria, ela vem para adicionar valor, porque de repente, no dia a dia, você não está percebendo o que está sendo bom e o que não está. Um auditor consegue fazer, vou usar a palavra chique da Milena aqui, um match, né? E aí identifica e fala, olha, aqui precisa melhorar, aqui está correndo bem. Então, se a cultura da empresa traz uma auditoria onde ela vai adicionar valor, porque ela precisa ser feita, porque senão a gente está falando só do início de um processo. Como que a gente vai garantir que as ações estão sendo efetivas? Pela auditoria. Mas daí, Elaine, né, quando a auditoria ela faz parte do processo, ela está incorporada no processo daquele colaborador, a resistência é menor, eu acredito, né? Porque, sim, você tem razão, né? A auditoria dá medo, as pessoas olham para a auditoria e falam, vou levar um puxão de orelha. Ah, ela vem da puxão de orelha, fiz tudo errado, vou levar não conformidade, né? E isso vem também dos processos de certificações de qualidade lá de trás, né? Quando eu lembro que nas empresas que a gente trabalhava, quando tinha auditoria de certificação de qualidade, a empresa era uma loucura. Não era? Era uma loucura. E não, é para ser leve, né? E é isso, quando você falou para ser efetiva, Milena, porque nem sempre tudo dá para ser leve, vou ser bem honesta. É verdade, não, mas é verdade. É para ser efetivo. Mas ele tem que, o colaborador tem que entender que é para melhorar o processo. Isso. E que melhorando o processo, ele também se torna um profissional que é uma melhor. Coisa melhor, que pode ser melhorado. Sim, pode ser melhorado, né? Sempre o caminho correto é o melhor, né? Enquanto a gente está falando aqui, minha cabeça está fervendo, porque para ser efetivo, o colaborador precisa entender. Para entender, ele precisa de clareza. E aí entra a união. Sim, da comunicação como parceiro essencial para maximizar o valor do compliance. É isso, e contínuo, né? Contínuo, constância, consistência, frequência, não calendário só para estratégico. Fixar, como para estar sempre antenado para as mudanças, para o que vem e tá fazendo essa atualização. Atualizações. Por todas as empresas que você já teve contato, o setor responsável pelo compliance, ele já é comum, é uma rotina, ele está alinhado com a comunicação interna ou não? Não, Daniel, não, né? Ainda não. Eu acho que assim, vai chegar lá. O programa de compliance ele é muito bem estruturado e definido em grandes empresas. Perfeitamente. Em pequenas empresas, eu acho que ainda tem muito a melhorar. Tá. E alguns modelos, acho que empresa familiar também é bem diferente, de empresa não familiar, isso. de multinacional para empresa nacional, acho que tem várias nuances, né? Tem várias. E tem várias formas de se abordar também o compliance, né? Tem empresa que tem só uma área jurídica, uma área de auditoria, de controles internos, e que cada uma faz a sua caixinha. Tem outras que não, tem uma estrutura organizada para cobrir tudo, né? Ô Dani, mas você trouxe uma coisa interessante, né? E eu acho que isso passa também por onde a comunicação está, não só onde o compliance está. Faz sentido. Porque é a forma como você vê o valor das áreas. Como você vê o valor do compliance, como você vê o valor da comunicação. É verdade. Acho que passa por isso também. Elaine, se você
tiver, traga para a gente algum exemplo bem sucedido, onde comunicação atuou junto com a área de compliance num programa bacana. Vamos inspirar as pessoas que Boa, estão legal. nos ouvindo. Então, vamos lá. Eu trabalhei numa empresa onde a área de auditoria interna fez um programa para trazer pessoas de fora, de outras áreas, para ajudarem na auditoria interna, fazer um tipo de um estágio. E aí, juntamente com comunicação, foi divulgado que a área de auditoria estava buscando colaboradores Voluntários? voluntários que Uau. tivessem interesse de conhecer um pouco mais da auditoria, até para desmistificar essa coisa da auditoria muito rígida, tal. E o programa foi muito bem sucedido. E a divulgação foi feita com a área de comunicação. E daí a auditoria ganha porque tem um grupo, um time coeso que já conhece a empresa trabalhando em prol da auditoria, e os colaboradores voluntários ganharam porque ganharam visão sistêmica, aprenderam mais sobre a cadeia do negócio. E se tornaram Que legal. provavelmente influenciadores. Influenciadores. Porque a hora que tinha prazo, Geralmente... um ano, não, um projeto. Um projeto. E ele Porque podia se também candidatar nós não podíamos tirar muito ele da área dele, da né? área dele. Uhum. Era uma negociação que era feita entre as áreas, né? E você conseguiu perceber que, numa primeira fase, X colaboradores se voluntariaram e depois, num segundo momento, o número cresceu? Cresceu, Sério? sério. É que num primeiro momento, acho que todo mundo viu aquilo como, né? Mas será? Depois que veio o primeiro e falou, é muito legal, porque realmente a auditoria interna, você vai lá, tem vários benefícios, né? Tem um benefício, assim, igual nessa empresa, existiam várias filiais. Então, às vezes, o colaborador está só aqui. Então, com a auditoria, ela te dava a chance de você viajar, ir até a outra unidade, conhecer aquelas pessoas que você conversava só por telefone. Então, ela tem esse benefício, tem o benefício de conhecer uma outra área, talvez surja um interesse de... E, por fim, como a auditoria funciona, né? Inclusive, eu tive pessoas, a gente chamava de auditores convidados, que quiseram migrar para a área de auditoria. Transição de carreira. Que legal. Mas quando eles iam nesse programa de voluntários, eles realmente atuavam como auditores mesmo? Como auditor. E você acha, veio aqui uma curiosidade, você acha que pelo fato deles serem voluntários, auditores, e não começaram nessa área, o processo de auditoria ele era um pouco mais leve ou não? Será que teve essa percepção? Não, porque geralmente o processo de auditoria ele é padronizado, então existe uma forma para seguir. E aí sempre... Tipo um script, você fala. Isso, você tem que seguir. é um programa passo a mesmo, passo. é um passo a passo. Então, e o acompanhamento, né? Porque tudo, como a auditoria é um setor mais... é uma responsabilidade muito grande, né? Então, o processo de auditoria sempre tem que ter uma revisão. Ele nunca é solo. A pessoa faz, a gerência revisa e depois os pontos mais críticos ainda são discutidos com a diretoria. Então, assim, não dá para cair a qualidade. Talvez a pessoa não tenha tanta experiência, mas como nós trabalhamos muito em equipe, se as dúvidas aparecem, eles conseguem tirar com a equipe. E eles foram treinados também, então, assim, né? Daniel, funcionou muito bem. Que deu legal. super certo. Assim, olha só, fica de exemplo aí para todo mundo. Fica de exemplo. Não, realmente é um exemplo bem bacana, né? E hoje a gente tem tanta coisa nova, né, dentro do mundo da comunicação, que tem plataformas digitais que a gente consegue fazer gamificação, trilhas de aprendizagem com gamificação, ou não, ou os próprios colaboradores participar de uma campanha de incentivo voltada para compliance. Acho que, nossa, tem uma riqueza. Primeiro porque existe um mundo de possibilidades de temas dentro do próprio compliance. Se a gente pegar um código de conduta, já tem um monte, né?
Se a gente expandir um pouco para as leis externas e não só o que está dentro da empresa, tem mais um monte, né? Se a gente for entrar em norma, tem daí Por isso que tem que ser uma coisa contínua, contínua. porque quanto mais essa integridade, né, essa conformidade estiver dentro das companhias, mais sucesso um programa de Sem dúvida. compliance terá. E daí, né, Elaine, para as empresas que não sabem por onde começar a falar de compliance, né? Vai para aqueles pontos que mais tem a ver com que põe a estratégia do negócio em risco. Uhum. Eu acho que é uma saída. Olha, mas tem tanto tema, por onde eu começo? Vai para aquelas que colocam a empresa em risco, a estratégia do negócio em risco. É uma boa escolha. Né? Que daí é mais fácil, né? E lembrando que nem tudo é para todo mundo, né? Mas que não importa, de qualquer forma tem que ser real, tem que ser verdadeiro, Tem que ser transparente. verdadeiro. É isso. Muito isso? bom, muito bom. Elaine, quer acrescentar, quer deixar uma mensagem? É a sua chance de falar que compliance não é chato, não é careta, é muito legal. Não é Com careta. comunicação fica mais legal ainda. Bom, o que eu posso falar, né, é que assim, a palavra pode assustar, porque é um termo em inglês, porém, estar em conformidade, como o mundo de hoje ele é muito rápido e tudo está muito mais fácil, os acessos, a inteligência artificial, os acessos, quanto mais nós, como pessoas, estarmos dentro das leis, do que espera de um cidadão, mais fácil você vai interagir com um programa de compliance. Não, na verdade, Milena, compliance é a área de integridade. Compliance é um termo em inglês. É só o nome que é diferente. Só o nome. O programa, é a mesma coisa. Programa de integridade é a mesma coisa que um programa de compliance. Legal. E aí a governança, ela faz parte deste compliance, porque é a governança que vai atuar para garantir que o programa de integridade seja bem sucedido. Interessante. E uma coisa que é nova, né? Antigamente a gente não via. Eu não via, há um pouco tempo atrás, cargos como gerente de integridade, diretor de integridade. Hoje eu vejo. Uhum. Por quê? Tem a lei anticorrupção, Sim. Principalmente aqui no Brasil. Então, hoje, as empresas que forem autuadas por má fé e tal, as empresas que tiverem condutas que não estão de acordo, elas são autuadas. Então, por isso a necessidade, por isso o surgimento dessa palavra que é chique, mas que na verdade é um programa de integridade. É para garantir que as empresas sejam gerenciadas em conformidade com as leis, tanto externa como interna, né? É isso. Interessante. Então era só um nome. Na verdade, é algo que já existe, já é bonito. Então, esclarecemos as dúvidas das pessoas. Agora, dentro de realidades menores, né, como médias, pequenas empresas, é mais difícil. Você pega uma empresa que tem 40 anos, que o dono que lidera, né? Então, ele sempre teve algumas atitudes. Como que você vai falar para ele que aquela atitude que ele teve a vida inteira, hoje ele pode ser processado? Hoje ele pode ser autuado. Então, é muito delicado. E é pontual, né? E é bem pontual. É bem pontual. Então, o papel dessa pessoa, por isso que vai depender muito da empresa, essa pessoa responsável pelo compliance da empresa, ela tem que ter uma postura muito discreta, ela tem que saber lidar com todo tipo de público, desde o presidente até a pessoa mais simples, porque ela vai falar com todo esse tipo de público. E ela tem que passar a mensagem, porém, de uma forma adequada. A postura, né? Olhar para a postura. E engraçado você falar isso, porque eu me lembro, assim, bem, que tinha algumas pessoas numa das empresas que eu trabalhei, que as pessoas falavam assim, olha, ninguém pode ser amigo daquele pessoal lá, porque eles são da auditoria. A auditoria não pode ser amigo de ninguém.
Porque não pode ter vínculo, não pode criar vínculo. Eu lembro, assim, sabe? Umas coisas que é completamente diferente disso que você trouxe, obviamente. Mas eu passei muito assim, esse tipo de coisa. Mas eu sempre, e eu acho que o meu grande desafio na empresa, numa das empresas, foi mudar essa. Por isso que eu falo. Estigma, né? É um estigma que o profissional carrega. Então, por quê? Porque é o que a Milena falou. Antes estava ok. Então, antes, a auditoria interna era uma inspeção. Então, o papel do auditor era passar o medo. Olha, para as pessoas executarem. Com o tempo, entende-se que o profissional tem que fazer, a responsabilidade é dele, não do auditor. E que tem um propósito, não é porque alguém mandou, é porque tem um porquê. Ele não tem que fazer porque o auditor vai olhar, ele tem que fazer porque ele tem que ter a consciência que ele tem que fazer o melhor. Então, essa mudança de cultura para falar, olha, a auditoria está aqui para adicionar valor, né? O maior desafio que eu tive foi mudar a cultura. Mas como assim? Você não vai vir mais aqui como você vinha antes? Não. Mas as coisas vão desabar. Não vão, porque nós estamos montando processos e controles que vão garantir isso. Sustentáveis, né? Sustentáveis. E funcionou. Muito bom. Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa, Dani? Vamos encerrar? Não, ótimo. Elaine, eu não tenho dúvidas que a gente sai daqui com a certeza de que ética não é só... Ética, compliance não é só um monte de regra, mas é construção de confiança, né? Com ações claras, consistentes. Sim. E acho que humanas acima de tudo, né? Porque quem está por trás de tudo isso são as pessoas, né? E as pessoas buscam ser significantes o tempo todo, né? E isso passa também por compliance. É organização, é processo, é garantia de qualidade, é um monte de coisa. É isso. Mas não adianta a gente ter um processo super bem desenhado, porque quem vai executar o que está no processo são as pessoas, né, Dani? Lá na ponta é tudo sobre pessoas. Não adianta. Mas acho que hoje especialmente fica aí a dica, né? Da junção dessa dupla compliance ou integridade, né? E comunicação. É isso. Né? Um processo contínuo de educação, construção da cultura. Construção e fortalecimento. E fortalecimento da cultura. Acho que essa que é a grande... Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Pessoal, obrigada pela audiência. Acione o sininho do YouTube, acompanhe o Intralizando também pelo Spotify e acompanhe a Intralisa pelas redes sociais. Obrigada e até a próxima.